Exercício número 1 da aula 35 do terceiro ano do ensino médio. Verificar quais dos pontos, ou qual dos pontos abaixo é interno à circunferência. Então, nós temos a equação aqui da circunferência e nós queremos saber qual desses pontos é interno. Primeiro, vamos compreender um pouquinho o que significa interno e o que significa externo, certo? Então, quando a gente fala num ponto interno, nós estamos falando num ponto que está aqui dentro. E quando nós falamos no ponto externo, nós estamos falando em pontos que estão localizados, claro, externamente à circunferência. Mas como é que a gente vai saber isso sem precisar desenhar a circunferência, sem a gente compreender bem certinho como que a circunferência está representada lá no plano cartesiano, tá? Então, veja bem, nós vamos pegar esses pontos aqui, por exemplo, o ponto A tem uma coordenada x e uma coordenada y, as coordenadas x e y. Eu vou pegar esses valores e substituir aqui no lugar do x e no lugar do y. Se este lado da equação der um valor menor do que 25, significa que o ponto é interno. Se eu pegar esses valores e substituir aqui e der um valor igual, significa que ele pertence à circunferência. Ou seja, ele está nesta linha aqui, ó, ele está aqui. Agora, se eu pegar esse valor e substituir e ele der um valor maior do que os 25, significa que ele é externo. Tá? Então, essas informações, elas são importantes para nós. Por que eu sei que ela é interno? Porque essa distância aqui, ó, é o raio da circunferência. E nós sabemos que uma circunferência, ele é descrito da seguinte forma, ela é representada assim, ó, x menos a elevado ao quadrado mais x menos b elevado ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado. Certo? Então, se eu fizer essas contas aqui, ó, e o resultado der maior do que o r ao quadrado, significa que ele está fora. Se eu fizer essa conta e der igual ao raio ao quadrado, significa que ele pertence à circunferência. Se esse resultado aqui der menor do que o raio ao quadrado, significa que ele é interno. Certo? Então, agora eu vou pegar a equação reduzida da circunferência e vou testar aqui os valores. Vou tentar o ponto A, ponto B e assim por diante. Ok? Então, vamos reescrever aqui. Ó. Eu tenho lá x mais 1 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado, que é igual a quanto lá? Igual a 25. Vamos colocar então aqui o ponto A. Vamos verificar se esse ponto A é interno, externo. Tá? O nosso probleminha está pedindo qual deles é interno. Então, esse valor que eu substituí aqui tem que dar menor do que 25. Vamos testar com o 3 e o 6. Então, vejam bem como é que a gente vai fazer isso. No lugar do x, eu vou colocar o 3. Mais 1 elevado ao quadrado. Mais. Quanto vale o y? Vale 6. Menos 3 elevado ao quadrado. Tudo isso tem que dar igual a 25. Tá? Então, 3 mais 1 vai ficar 4 elevado ao quadrado, mais, aqui vai ficar 6 menos 3
é 3 elevado ao quadrado, que vai dar igual a 25. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9, igual a 25. Quanto que é 16 mais 9? Vai dar 25. 25 é igual a 25? Sim. O que significa isso? Significa que o ponto A pertence à circunferência. Significa que esse ponto A, se eu for representar lá no plano cartesiano, eu vou chegar a uma coisa semelhante a isso. Ó. Então, eu tenho uma circunferência, eu tenho um centro aqui, e esse ponto A, ele está localizado exatamente em cima da circunferência. Ele pertence à circunferência. Então, ele não é nem interno, nem externo. Ele está pertencendo à circunferência. Então, percebam, o A não é. O A não é interno. Vamos fazer uma outra continha aqui, representando o B. Então, o ponto B vai ser 3 e negativo 1. Então, ó, vou escrever a equação da circunferência novamente. Então, aqui é x mais 1 elevado ao quadrado, mais y menos 3 elevado ao quadrado, que é igual a 25. No lugar do x, eu vou colocar o 3, no lugar do y, o menos 1. Então, vamos lá novamente para a nossa conta. Então, o x vale quanto aqui? X vale 3, mais 1 elevado ao quadrado, mais o y, que vale menos 1, menos 3 elevado ao quadrado, que é igual a 25. 3 mais 1 é 4, então 4 ao quadrado, mais menos 1 e menos 3, aqui vai ficar menos 4 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 25. Vamos testar para ver se vai dar isso aí. 4 ao quadrado é 16, mais menos 4 ao quadrado também é 16, igual a 25. 16 mais 16, 32. E 32 é diferente de 25. Percebam que este lado aqui deu maior do que 25. Lá na nossa representação na circunferência, significa dizer o seguinte: nós temos a circunferência, nós temos aqui uma coordenada de centro, e este ponto B, como ele deu maior, significa que ele é externo à circunferência. Beleza? É isso que significa o mais. Dar um resultado maior. Agora vamos testar o D. O D é menos 1 e 2. Vamos escrever aqui o ponto D. Menos 1 e 2. Então, vimos um que está na circunferência, vimos outro que está fora da circunferência, e vamos ver agora esse aqui, o que ele significa. Vamos reescrever a equação, fazendo bem passo a passo aqui para a gente compreender bem. Então, x mais 1 elevado ao quadrado, mais y menos 3 elevado ao quadrado é igual a 25. Substituindo o valor de x, perceba que agora o x é menos 1 e o y é 2. Então, x menos 1 mais 1 elevado ao quadrado. Mais, quanto vale o y? O y vale 2 menos 3 elevado ao quadrado igual a 25.
Menos 1 mais 1 é 0, né? Então, aqui ficou o quê? 0 elevado ao quadrado, mais 2 menos 3 é menos 1 elevado ao quadrado. Aqui vai dar 25. 0 ao quadrado é 0, menos 1 ao quadrado vai dar 1. E 1 é diferente de 25. Só que perceba, esse aqui deu menor do que 25. O 1 é menor do que 25. O que é que significa isso lá na nossa circunferência? Tá? Então, nós temos uma coordenada de centro. Significa que esse ponto D é interno à circunferência. Por quê? Porque aqui deu um valor menor do que 25. Então, representando lá no plano cartesiano, seria mais ou menos isso que aconteceria. Como a nossa atividade está pedindo um ponto interno, então a letra C é um ponto interno da circunferência.